neste vídeo eu vou continuar falando sobre ferramentas da qualidade, especificamente sobre técnicas e filosofias da qualidade. Esse material é baseado no Montgomery 2016, em notas de aula do Francisco Lousada e notas de aula da professora Denise Botter. Bem, na história da qualidade, considerando especificamente a gestão da qualidade, a gestão estatística da qualidade, tem três nomes que se destacam, que são o Deming, o Juran e Feigenbaum, tá? Então a gente vai falar um pouco mais das filosofias deles, da qualidade, e como que eles se tornaram importantes, né, para esse assunto. O Deming, como a gente já falou na última aula, ele se destacou muito pela sua participação na indústria japonesa, né, em indústrias japonesas depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele convenceu, né, a direção das indústrias sobre a importância dos métodos estatísticos e da qualidade como arma de competitividade. Porém, ele defendia que você precisa olhar para o processo como um todo, né? Então, ele acreditava que precisava se fazer um gerenciamento da produção, não somente olhar e fazer a inspeção das peças no final, né? Por quê? Bom, imagina em uma linha de produção, você simplesmente faz a inspeção das peças, de todas ou de uma amostra, mas você simplesmente verifica se elas estão conformes ou não, tá? Então isso é somente um diagnóstico, né? Então não adianta você esperar que a qualidade do produto que está sendo produzido vai melhorar simplesmente fazendo a inspeção nas peças, tá? Então ele conseguiu implantar, né, esse pensamento da necessidade das técnicas estatísticas nessas indústrias do Japão, tá? Claro que aqui eu estou fazendo um resumo para vocês, né, mas eu recomendo fortemente que vocês pesquisem um pouco mais, né, sobre esses nomes e vejam que tem muita coisa interessante sobre eles. Inclusive, nesse livro, né, Controle Estatístico da Qualidade, que é do Montgomery, tem um capítulo, 2 capítulos dedicados a esse histórico da gestão da qualidade e desses autores que eu estou falando especificamente, mas fala de outros também. O Juran foi um dos criadores do controle estatístico da qualidade, controle estatístico do processo. Ele foi coautor do Quality Control Handbook em 1957, que é uma referência importante para métodos de melhoria da qualidade, tá? Ele também enfatiza a importância do gerenciamento do processo e não somente dos métodos estatísticos, tá? Então, com a estatística, com os métodos estatísticos, você observa, né, o processo como ele tem sido realizado, mas certamente não é com a estatística que você vai modificar o processo, tá? Você precisa investir no gerenciamento, né, em todos os passos da produção, tá? E o Feigenbaum introduziu, então, o controle da qualidade total, que seria, então, 3 passos, né? A liderança da qualidade, a tecnologia da qualidade, o comprometimento organizacional. E o Feigenbaum introduziu o controle da qualidade total em 3 direções: na liderança da qualidade, na tecnologia da qualidade e no comprometimento organizacional. Então, ele também propõe várias estratégias na estrutura organizacional. Inclusive, ele propõe 19 passos para a melhoria da qualidade e apenas um desses passos é de métodos estatísticos. Todos os outros são em outras etapas da produção, tá? Ele sugeriu que a maior parte da capacidade técnica fosse concentrada em um departamento especializado, em contraste com um outro ponto de vista, que era de que as ferramentas estatísticas deveriam ser usadas em todo o processo, tá? Então, aqui é uma diferença dele, né? Ele defende que precisa ser cada etapa de forma concentrada e não necessariamente interagindo com outras etapas na produção. Bem,
Tem algumas semelhanças nas três filosofias, principalmente essas aqui, a importância da qualidade como uma arma competitiva essencial, né? Então, se a empresa, se a indústria quer ser competitiva, ela precisa investir em melhorar a qualidade dos seus produtos ou serviços. O papel importante da gerência, né, na implementação da melhoria da qualidade e a importância das técnicas e métodos estatísticos na transformação da qualidade de uma organização, tá? Então, aqui é só um resuminho. Busquem mais sobre esses nomes, né? E olhem também para esses capítulos iniciais do Montgomery, que tem muita informação interessante, tá? Bem, com o Deming e Juran, principalmente, nos anos 80, surgiu o gerenciamento da qualidade total, que seria uma estratégia para a implementação e gerenciamento das atividades de melhoria da qualidade em toda a organização e não somente na inspeção da qualidade como se fazia antes. Então, as ideias envolviam as organizações, a cultura do trabalho, foco no cliente, a melhoria da qualidade do fornecedor, a integração do sistema de qualidade com os objetivos da empresa e outras atividades, né, que passavam por todo o processo de produção e não somente na inspeção da qualidade lá no finalzinho, tá? Então, mesmo a qualidade do fornecedor não se discutia antes. E aí, claro, eles perceberam, né, são grandes líderes aqui de qualidade, eles têm formação de engenharia, de estatística, de matemática, eles perceberam que você precisa olhar para todas as etapas do processo para melhorar a qualidade do produto, tá? É importante a gente comentar também que existem conjuntos de normas que estão em documentos ISO, né? E que buscam, então, padronizar alguns critérios, né? Para a obtenção de uma certificação, que seria, então, as séries ISO 9000 e ISO 9001. O foco desses padrões é a qualidade do sistema, incluindo componentes como responsabilidade da gerência da qualidade, controle do planejamento, controle de documentos e dados, a gerência de compras e contratos, identificação e rastreamento do produto, inspeção e teste, incluindo o controle de medidas e inspeção de equipamentos, o controle do processo, o trato de produtos não conformes com ações corretivas, então você retrabalhar a peça, né, para reaproveitar uma peça defeituosa, mas também ações preventivas para evitar as falhas, o manuseio, estocagem, embalagem e entrega do produto, incluindo atividades de revisão, o controle dos registros de qualidade, auditorias internas, treinamento e metodologia estatística. Então, notem que aqui, claro que a estatística está presente em vários passos, né? Mas tem diversos outros passos aqui que são mais da gestão do processo do que de métodos estatísticos. Eu recomendo fortemente que vocês olhem para a página da ISO 9000 aqui na Wikipedia, tá? Claro que agora está um pouco mais difícil de vocês terem acesso aos livros, então aqui a gente tem um material resumido, mas que é interessante para vocês olharem, tá? Então tem as séries aqui ISO 9000 e ISO 9001, terminologia, certificação, vocês podem consultar, tá? Tem os números de certificados em diversos países aqui. Tem aqui alguns documentos, ISO 9001 de 2010, ISO Survey 2009. Então, tem aqui vários resumos aqui do que é abordado nesses documentos. Então, aqui vocês têm um resumo, por exemplo, da ISO 9001 de 2015, tá? Que envolve normas de gestão ambiental, de gestão de saúde e segurança ocupacional, tá? Então, você tem o contexto da organização, aqui termos e definições, referências normativas,
a liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho, melhoria, tá? Você tem uma terminologia aqui, né? Ação corretiva, ação preventiva, o cliente, a conformidade, eficácia e eficiência, o produto, a qualidade. Eu recomendo que vocês leiam, tá? Aqui tá resumido, então é curto, dá para vocês olharem tranquilamente, tá? Preciso saber isso decorado? Não, não precisa, tá? Mas é importante que vocês leiam pelo menos uma vez na vida, né? Para vocês saberem, então, o que tem nessas documentações, tá? Bem, e aí nós chegamos, então, no programa Seis Sigma, que foi desenvolvido pela Motorola na década de 80 como uma estratégia para a gestão da qualidade nos seus produtos, tá? O foco da Seis Sigma, como nós já dissemos, está na redução da variabilidade nas principais características da qualidade do produto, de forma que as falhas e defeitos se tornem extremamente improváveis. Eu recomendo também que vocês olhem aqui, claro que tem inúmeras outras páginas, né, que tem muito conteúdo importante sobre a metodologia Seis Sigma, tá? Mas aqui, claro, vai estar de uma forma resumida, e aí quando vocês precisarem, claro que vocês podem e devem pesquisar mais a fundo, tá? Então você tem aqui algumas metodologias que estão no programa Seis Sigma, e vocês têm aqui também algumas referências que vocês podem consultar, tá? Então vamos pensar em um exemplo, né? Suponha que uma certa característica da qualidade tenha distribuição normal com limites de especificação de 3 desvios padrões para cada lado da média. Nesse caso, a probabilidade de se produzir um produto dentro das especificações é de 99,73%, o que corresponde a uma probabilidade de 0,27% de ser defeituoso, tá? Isso seria o desempenho da qualidade no nível 3 sigma, tá? Agora, vamos supor que você tem um produto que consiste em um conjunto de 100 componentes ou partes que funcionam de forma independente e que todas essas 100 partes devem ser não defeituosas para que o produto funcione satisfatoriamente. Qual a probabilidade de uma unidade do produto ser não defeituosa? Bem, essa probabilidade, né, com que a gente calculou no slide anterior, é de 99,73% elevado a 100, considerando que todos funcionam de forma independente, tá? Então, isso daqui dá 76,31%, ou seja, cerca de 23,7% dos produtos produzidos sob a qualidade 3 sigma serão defeituosos, aqui considerando o nível 3 sigma para cada uma dessas componentes, tá? Então, claro que esse percentual aqui, né, é inadmissível, é um percentual muito alto de produtos finais com problema, tá? Bem, pensando que alguns produtos de alta tecnologia são feitos de milhares de componentes, então esse percentual de falhas do produto final, né, de não conformidades, pode se tornar muito alto. Então, o conceito Seis Sigma preconiza reduzir a variabilidade no processo de forma que os limites de especificação estejam a 6 desvios padrão da média. Nesse caso, a probabilidade de um componente ser defeituoso será de 0,00002. Sob a qualidade 6 sigma, a probabilidade de que uma unidade do produto, constituído de 100 componentes, seja produzida dentro das especificações vai ser 99,998%, uma situação muito melhor, então uma perda muito menor, tá? Então, nesse caso aqui, o desejável é operar no nível 6 sigma para cada uma das componentes, tá? Bem, a Motorola estabeleceu o 6 sigma como um objetivo
para a corporação e também como um ponto central para os esforços de melhoria da qualidade do processo e do produto, tá? Hoje em dia, esse programa é utilizado em diversas áreas, tá? Ele tornou-se um programa para melhorar o desempenho de negócios, tanto pela melhoria da qualidade, quanto pela atenção e redução de custos. Bem, uma das metodologias no programa Seis Sigma é o DMAIC, tá? Que é uma sigla formada pelas iniciais das palavras em inglês Define, Measure, Analyze, Improve e Control, que seria então definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então aqui a gente tem as seguintes etapas, né? Definir, então você vai identificar ou validar a oportunidade de melhoria do negócio. Você vai definir requisitos críticos do cliente, processos de documentos, estabelecer uma carta do projeto, montar a equipe. Na etapa medir, você vai determinar o que medir, tá? Às vezes, determinar o que medir aparece na etapa definir também. Você vai gerenciar a coleta de dados de medições, desenvolver e validar os sistemas de medida, determinar o nível sigma de desempenho que você tem, tá? Em analisar, você vai analisar dados para compreender as razões de variação e identificar potenciais causas básicas, determinar a capacidade do processo, a capacidade do processamento e o tempo de ciclo. A gente vai falar mais para frente da capacidade do processo, tá? Você vai formular, investigar e verificar a hipótese de causas básicas de erros no processo ou que levam a falhas ou defeitos no produto final, tá? Então aqui você vai analisar. Na etapa melhorar, você vai gerar e quantificar potenciais soluções, avaliar e selecionar a solução final, verificar e receber aprovação para a solução final. E na etapa controlar, você quer controlar o desempenho, né? Então, você quer desenvolver planos de gerenciamento do andamento do processo, você quer obter um processo à prova de erro, monitorar e controlar características críticas do processo e desenvolver planos de ação de fora de controle, né? Ou seja, o que você tem fora do controle, qual é o plano de ação, né? Como que você vai lidar com essa etapa que está fora de controle, tá? Essa figura aqui é do Montgomery de 2016. Então, aqui, na etapa definir, você vai definir quem é o cliente e quais são suas expectativas quanto aos seus produtos e serviços. Você define também quais as limitações para o projeto, o início e o fim do processo, o foco do projeto, por meio do fluxo do processo, tá? Então, aqui você vai sentar com a equipe e definir. Eu estou dizendo, quem vai gerenciar a qualidade, tá? Em medir, você desenvolve, então, um plano de coleta para os dados relativo ao processo. Nessa fase de medir, são utilizadas ferramentas estatísticas, tá? Porque você vai precisar identificar o que vai ser medido, fazer o plano de coleta, fazer as medições, tá? E depois você vai passar isso para a fase de análise, tá? Então, você vai identificar a diferença do desempenho atual e do desempenho esperado, identificar pontos de variação e onde priorizam-se oportunidades de melhorias, tá? Também são aplicadas ferramentas estatísticas na etapa analisar. Na etapa melhorar, também são usadas ferramentas estatísticas, tá? Aqui você vai buscar melhorar, né, aperfeiçoar os processos com a possível eliminação dos erros que foram identificados na etapa anterior, tá? E na etapa controlar, você vai verificar então o que precisa ser feito para manter o que foi melhorado na etapa anterior, para que você não volte ao nível de erros ou de falhas de antes de aplicar o DMAIC, tá? Bem,
existe um balanço entre qualidade e produtividade que se deseja buscar, né? Então, em geral, a gente quer melhorar a qualidade e também aumentar a produtividade. Porém, se você forçar muito o aumento da produtividade, pode ser que você diminua a qualidade, tá? Então, a gente tem algumas dimensões aqui, né, para tornar o processo ótimo, que é, então, a economia, a eficiência, a produtividade e a qualidade. Como que a gente pode otimizar todas essas dimensões? A melhoria da qualidade, ela também pode contribuir para o aumento da produtividade e redução dos custos, ou seja, pode melhorar também a economia, tá? Porém, essas dimensões, elas precisam andar todas juntas, caso contrário, acontece isso que eu falei, né? Você aumenta muito a produtividade e peca pela qualidade, né? Se você quiser uma economia muito grande com materiais, por exemplo, pode ser que você perca na qualidade também. Então, busca-se, né, na indústria um ponto ótimo aí entre economia, eficiência, produtividade e qualidade. Bem, vamos considerar um exemplo, então, da fabricação de um componente eletrônico de uma copiadora. Sabe-se que são fabricadas 100 peças dessas por dia. E a gente tem a seguinte situação inicial. A probabilidade da peça fabricada boa é 75%. A probabilidade da peça ser não conforme é 25%. Das peças não conformes, uma parte pode ser retrabalhada e então ela se torna boa. Então, a probabilidade da peça boa que foi retrabalhada, dado que era não conforme, era 60%. E, dado que a peça era não conforme, a probabilidade, então, de ser defeituosa, ou seja, vai ser descartada, né, dado que era não conforme, é 40%, tá? Então, das não conformes, 60% você consegue salvar e 40% não consegue salvar, tá? E o custo de fabricação de uma peça é R$20 e o custo adicional para retrabalhar uma peça é de R$4. Então, calcule o custo médio de uma peça conforme, tá? Então, claro que a gente vai ter que levar em consideração o custo que foi investido aqui para produzir as não conformes também, tá? Então, a gente vai calcular aqui o custo total e depois a gente vai calcular quantas das produzidas foram conformes e aí a gente vai ter o custo médio, tá? Então, vamos fazer a continha aqui à mão? Então, aqui eu tenho o enunciado, né? A probabilidade da peça fabricada boa é 75%, de ser não conforme é 25%, de ser boa, retrabalhado, dado que foi não conforme é 60%, de ser defeituosa, dado que era não conforme, é 40%, e aqui eu tenho os custos de produzir uma peça e de retrabalhar uma peça, tá? Bem, primeiro, então, eu vou calcular o custo médio para produzir uma peça, tá? Para a peça que foi fabricada boa logo no início, qual que foi o custo? Então, foi 20 vezes a probabilidade dela ter sido fabricada boa. Isso daqui é um valor esperado, tá? De uma variável aleatória, vocês podem chamar de W, que vai assumir 20 se a peça foi fabricada boa. Ela assume 20 também se ela for defeituosa e sucateada. E ela assume 24 se ela foi produzida ruim no começo e daí foi retrabalhada, tá? E aí teria que calcular as probabilidades de cada caso, tá? Na verdade, a gente está colocando aqui, tá? Então, assume 20 com probabilidade 0,75, que seria o custo, então, para produzir uma peça boa, tá? Para produzir uma não conforme que não tem solução, que seria essa defeituosa aqui, o custo também vai ser 20, né? Quer dizer, você produziu ela, você teve custo, e a probabilidade é 0,25 vezes 0,4.
E da que foi produzida não conforme, mas que pode ser trabalhada, que pôde ser trabalhada, retrabalhada, você vai ter então 24, né? Porque tem o custo de produzir e de retrabalhar, vezes 0,25 vezes 0,6. E aí você tem então o custo médio, essa continha aqui, dá 20,60. Esse é o custo médio para produzir uma peça, tá? Confiram as continhas, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, e o custo médio para produzir 100 peças? Então, aqui você tem 20,6 vezes 100, né? Você tem 2.060. Então, aqui você tem isso em reais. E qual a probabilidade da peça final boa? Bom, a peça final boa você tem, então, ou ela foi produzida boa, ou ela foi produzida com defeito, mas foi retrabalhada. Então, 0,25 vezes 0,60. Essa continha aqui dá 0,90. Ou seja, 90% das peças que foram produzidas vão ser boas no final, tá? Bem, então o custo por peça final boa seria 20,60 dividido por 90. Por que 90? Porque entre as 100, 90 foram produzidas boas, tá? E esse custo fica, então, 22,89 reais, tá? Esse é o custo, então, da peça final boa, o custo médio, tá? Vou colocar aqui. E o custo médio por peça final boa? Então, você produziu 100, mas só 90% foram boas. Então, tem 90, né, que são boas para o consumo. E aí, você tem, então, R$ 22,89 de custo médio por peça final boa, tá? Bom, agora suponha que foi implementada uma melhoria na qualidade, que reduziu a variabilidade, de forma que a probabilidade da peça não conforme agora passou a ser 0,05, ou seja, 5%, tá? Então, vamos calcular a probabilidade da peça final boa? Então, a gente tem que 95% já foram produzidas boas, mais 5% foram produzidas defeituosas, mais 60% puderam ser retrabalhadas, tá? Então, agora a gente tem 98% das peças finais produzidas boas, entre as que foram produzidas boas e as que foram retrabalhadas, tá? Então, em 100 peças agora, a gente tem 98 boas, tá? Então, agora, o custo médio para produzir 100 peças, então, vai ser 100 vezes, então, 20, que é o custo para produzir uma peça boa, né? A probabilidade de produzir uma peça boa é 95%, mais 20 vezes 0,05 vezes 0,4, que é uma peça que vai ser sucateada, mas que ela tem um custo também para produzir, tá? E aí, 24 vezes 0,05 vezes 0,6. Então, agora, o custo para produzir 100 peças, fazendo essa continha aqui, dá 2012, tá? E aí, o custo médio para uma peça final boa vai ser o 2012 dividido por 98, que vai ser o número de peças boas que você vai ter dentre todas, tá? E isso daqui dá 20,53, tá? Então, notem, né? A gente tem um custo aqui de R$ 20,53, nesse caso, contra o custo que a gente tinha aqui de 22
R$ 1.289, tá? Bem, certamente passar de 25% de peças não conformes para 5% de peças não conformes também não deve ter sido muito fácil, né? Então, antes a gente tinha, lá no começo, a peça não conforme tinha uma probabilidade de 25%. E agora a peça não conforme tem uma probabilidade de 5%. Então, essa redução aí na probabilidade resultou em uma redução de R$ 2,36 de custo por peça, tá? Então, com a implementação desse procedimento, você tem uma redução de 10,3% no custo de fabricação de uma peça final boa e, além disso, você tem um aumento na capacidade de produção de 8,9%, sem investimento em novo equipamento, mão de obra ou sem outras despesas, tá? Você simplesmente conseguiu diminuir a probabilidade de produção de peça não conforme, tá? Bem, daí a gente fala então de forma geral de custos da qualidade, né? Então, as empresas elas realizam um controle financeiro em que elas comparam os custos reais com os custos que foram orçados, tá? A partir dos anos 50, muitas organizações passaram a contabilizar os custos da qualidade, né? Então, se você aumenta a qualidade em geral, você diminui os custos, tá? Como resultado, tais custos transformaram-se em uma ferramenta de controle financeiro e como auxiliar na identificação de oportunidades de redução. De modo geral, os custos da qualidade são categorias de custos associados a produzir, identificar, evitar ou reparar produtos que não correspondem às especificações. Logo mais a gente vai começar a falar dessas especificações, tá? Então, a gente pode dividir os custos da qualidade em 4 categorias. Os custos da prevenção, que seriam custos associados a esforços para prevenir a produção de peças não conformes. Os custos de avaliação, que são custos associados à medida, avaliação, auditoria em produtos, componentes e materiais, tá? Então, em geral, são custos de inspeção de produtos, né? E aí você pode fazer a inspeção em várias etapas também da produção, não precisa esperar lá no final da produção para você fazer a inspeção, né? Essa é uma forma também de melhorar os custos da qualidade, né? Custos de avaliação. Essa é uma forma também de prevenir, né, a produção de produtos não conformes. Os custos da falha interna, tá? Que são custos assumidos quando produtos, componentes, materiais ou serviços deixam de corresponder às exigências da qualidade e essa falha é descoberta antes da entrega do produto, tá? E os custos de falha externa, que ocorrem quando o produto não funciona de forma satisfatória depois de entregue ao cliente, tá? Então, lembra que eu dei o exemplo para vocês da Air Fryer, que o cesto não encaixava na parte externa, né? Essa foi uma falha que chegou lá no cliente, tá? Então, o cliente levou para casa o produto e aí em casa ele percebeu que tinha um erro nas especificações do produto, tá? Então, esse claramente é um custo de falha externa e que a empresa vai ter, né, um gasto para ressarcir o cliente, para enviar um novo produto e etc, tá? Bem, qual o tamanho dos custos da qualidade, né? Depende do tipo de empresa, do tamanho da empresa, do sucesso do esforço para a melhoria da qualidade. Muitas vezes os custos da qualidade são maiores do que o necessário e aí o gerente, né, da qualidade precisa avaliar, analisar, reduzir esses custos, tá? Então imagina que você está fazendo inspeção em um número muito maior de peças do que o que seria necessário, por exemplo. Então certamente é um custo além do que você precisava ter, tá? Isso tudo precisa ser calculado. As análises de custo da qualidade têm como principal objetivo a redução do custo, claro, né? Então,
você não quer gastar além do necessário para garantir a qualidade do produto. Então, a identificação de oportunidades de melhoria e de oportunidades de falha, né, é realizada com a análise de Pareto. A análise de Pareto consiste em uma lista de defeitos possíveis no seu produto ou no seu serviço e qual é o custo relacionado com cada um desses defeitos e qual a frequência que eles ocorrem, tá? Então, a identificação de custo da qualidade por categoria, por produto, por tipo de defeito ou não conformidade é feita na análise de Pareto. Então, um exemplo aqui, a inspeção da informação sobre o custo da qualidade na tabela 1, que eu vou mostrar já já, é referente a defeitos ou não conformidades no conjunto de componentes eletrônicos em placas de circuito, e ela revela que a solda insuficiente gera um custo da qualidade muito alto, tá? A solda insuficiente é responsável por 42% do total de defeitos e responde por quase 52% dos custos de sucata e retrabalho. Se o processo de solda puder ser melhorado, haverá uma grande redução nos custos da qualidade. Então, no slide seguinte, a gente tem a tabela com a informação mensal de custos da qualidade para montagens de placas impressas de circuito. Tá? Então, aqui você tem uma listagem e o percentual de defeitos em cada um desses tipos de defeitos aqui e o custo de sucata e retrabalho, tá? Então, como que você vai conseguir identificar onde está a maior fonte de falha? Simplesmente fazendo uma lista, né? Então, você precisa calcular onde ocorre e quanto custa cada uma dessas falhas, tá? Então, solda insuficiente é responsável por 42% do total de defeitos. O custo de sucata e retrabalho é 37.500 unidades monetárias, que pode ser reais. Tá? Então, 52% do custo é devido à solda insuficiente. Tá? E aqui você tem, então, componentes desalinhados, componentes defeituosos, componentes ausentes, juntas de solda frias e todas as outras causas. Tá? Então, aqui, ó, em um certo período, né, mensal, você teve 72.200 de custo de sucata e retrabalho devido a todos esses fatores aqui. E desses 72.200, 37.500 foi por solda insuficiente, tá? Então, onde você vai investir para reduzir o seu custo de sucata e retrabalho? Na solda, tá? Bem, nem sempre esses custos podem ser reduzidos a zero, tá? Aliás, eu acho que quase nunca, né? O princípio de Pareto diz o seguinte: a maior parte da redução de custos virá do ataque aos poucos problemas que são responsáveis pela maior parte dos custos da qualidade, tá? Então, lembra do gráfico de Pareto? A gente fazia uma ordenação do mais frequente para o menos frequente, tá? Então, aqui coincide, né? É o mais frequente e também é o mais custoso. Mas poderia não ser assim, né? Poderia você ter algum tipo de defeito aqui que é responsável pelo maior custo, mas não necessariamente é o mais frequente, tá? Então, aqui você vai atacar qual causa, né, os maiores custos. Bom, daí, se a gente pensar, então, nos custos para a correção desses problemas, a gente precisa lembrar que os custos da prevenção, em geral, são menores do que o curso. Bem, se a gente lembrar, então, dos custos da qualidade, né, a gente lembra dos custos de prevenção, de avaliação, e aí a prevenção, se você investir em prevenção, em geral, dá um retorno muito maior do que investir em avaliação. Então, em geral, você vai investir em prevenção, tá? Essa análise de custos, ela pode ser aplicada em diversas situações, não somente na produção ali de peças ou de produtos ou oferecimento de serviços, tá? Você pode pensar no seu dia a dia também. Como que eu reduzo os custos que eu tenho com erros no dia a dia, por exemplo, tá? Você precisa fazer uma lista
e começar a observar, né? Então, onde eu erro mais, onde eu erro menos, qual que é a minha maior dificuldade. Então, quando você está produzindo, por exemplo, um código, né, para resolver algum problema, e frequentemente você comete um certo erro que te leva a começar tudo de novo, ou muito tempo para corrigir. Muitas vezes a prevenção, nesse caso, é a mesma coisa que prestar mais atenção, tá? Então, se você focar um pouco mais, se você tiver menos distrações, você vai cometer menos erros e aí a sua produtividade e talvez a qualidade também vai melhorar, tá? Então é interessante a gente pensar nisso, nesse princípio de Pareto e nos custos da qualidade para diversas situações, tá? Para relatar o custo da qualidade, você pode usar uma razão em que o numerador são os valores do custo da qualidade em alguma unidade monetária e o denominador é alguma medida de atividade, como eu estava falando agora do código, tá? Então, o denominador poderia ser, por exemplo, horas de trabalho, valor de trabalho, o valor do custo de processamento em alguma unidade monetária, o valor do custo de produção, valor de vendas, unidades produzidas do produto, tá? E aí você vai montando, então, os seus critérios para calcular os custos da qualidade. Então, os custos da qualidade do seu trabalho, por exemplo, os custos da qualidade do seu deslocamento, tá? Então, se você pega um caminho, se você pega outro caminho, quanto tempo você leva, quanto de combustível você gasta, e se você fizer esse trajeto todos os dias, tá? É importante a gente conseguir calcular esses custos, não necessariamente para um problema como esse que a gente estava falando de produção de peças, tá? Bom, para terminar, eu queria falar para vocês da história da melhoria da qualidade, né? Então, aqui tá dessa forma lá no livro do Montgomery, aqui tá em inglês, né? Mas tem o livro em português também, se vocês conseguirem ter acesso a um livro. Aqui tem só algumas páginas, né? Lá tem bem mais completo, então tem a criação de publicações em qualidade, de metodologias, tá? Então você tem, por exemplo, experimentos fatoriais que também contribuíram aí para a qualidade, tá? Você tem institutos e journals que foram criados sobre qualidade, tá? Você tem aqui o journal, por exemplo, Quality and Reliability Engineering International, tá? Então tem assim um histórico bem legal para vocês se inteirarem, né? Então o journal Quality Engineering, essa área ela tá bem ligada com a engenharia de produção, né? E aí, então, eu queria deixar 2 exercícios para vocês. Suponha que o seu negócio esteja operando no nível de qualidade 4,5 sigma. Se os projetos têm uma taxa de melhoria de 50% ao ano, ou seja, se você passa a ter 50% menos perdas por ano, quantos anos serão necessários para atingir a qualidade 6 sigma? Tá? Então, aqui você tem um processo, você tem um procedimento, um programa de melhoria sendo implementado, você tem uma melhora de 50% ao ano, tá? Então, em quantos anos você atinge o nível 6 sigma? Outro, estimou-se que aterrissagens seguras de aviões de carreira são feitos no nível de 5 sigma. Então, quantas falhas tem nesse caso? Qual o percentual de falhas? Qual o nível, então, de perdas por milhão, né, ou de defeitos por milhão que isso implica, tá? Na verdade, que seria partes por milhão de defeituosos que isso implica. E aí, o terceiro exercício para vocês lerem sobre as normas do ISO, né, que eu vou deixar disponível para vocês lá no E-Disciplinas. Por hoje é só, então, até mais.